Deu certo? Eu não acredito que aconteceu isso. Tudo bem com você? Meu Deus, acho que eu fui no embalo aqui, então, não sei. Desculpa. Vamos lá. Vamos lá. Quem mais? A Ellen chegou. Quem mais? Tá, acho que está tudo certinho agora, né? A Viviane, que ela entra outro nome, não é? Da Viviane. Ela entra outra pessoa, não é? Bom, está tudo tranquilo. Vamos lá. Boa noite para todos. O que nós estamos fazendo? Tá? Nós estamos discutindo aquela atividade sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Vocês comparam com o que vocês fizeram. Não precisa corrigir lá no sistema de novo, tá? O que foi postado está tranquilo, tá? Beatriz mandou um recado para mim, que é o Lucas pediu para avisar que está sem internet hoje. Tá bom. O Lucas tá ok. E a Viviane é a Viviane mesmo ou entra com outro nome, Viviane? Então, eu acho que é isso mesmo, é Elvira. Tudo bom, Elvira? Agora tá certinho. Belezinha. Então, vamos lá, pessoal. Bom, então vamos lá. Vocês vão comparar com o que vocês fizeram. Não precisa trocar o arquivo que vocês já postaram lá. Mantém o arquivo de vocês, não tem problema, tá? Mas aqui é para vocês compararem com o que vocês fizeram. Então, vamos lá. Bom, a primeira questão falava assim, olha, que no modelo taylorista, lembra do operário. A hora que eu falar no Taylor, vocês têm que lembrar no operário. No modelo taylorista, o fluxo da produção deveria ser dividido e subdividido até que cada trabalhador só realizasse uma ínfima, uma pequena parte do processo como um todo. Pessoal, tá certo ou errado isso? Tá certo, Sim, professor? tá certo. E quem que justifica? Por quê? Porque cada funcionário tinha uma certa função para desenvolver melhor o fluxo da produção. Exatamente, certinho, Luiz Fernando. Então, está correta por quê? Porque o Taylor, ele estava preocupado, a preocupação do Taylor era com o operário, era com o método de trabalho, que jeito que o operário trabalhava, né? E o Taylor procurava cronometrar e dividir as tarefas onde cada trabalhador ia fazer uma parte, né? E ele criou lá o tempo padrão, né? Padronizou o tempo do operário. Então, tá correta. Vamos lá. Na segunda questão fala assim, ó. O modelo taylorista lembra do operário e do trabalho do operário. O modelo taylorista priorizava a racionalidade social em detrimento da técnica. Vamos dar uma paradinha aqui. O que é essa racionalidade social e a racionalidade técnica? Professora, Oi, Ibe. desculpa interromper, a Andriele está pedindo para entrar na sala. Opa, será que eu não ouvi? Gente, eu já estou ruim. Uma que eu não ouvia, eu neguei a outra. O que é isso? E por que ela não aparece aqui para mim, ó? Não estou vendo o pedido dela. Eu falei para ela pedir de novo. Vamos ver se ela vai pedir. Tá bom. Fala que eu já estou aguardando aqui para ela pedir de novo. Vamos ver o que está acontecendo. Tá, agora é a Bruna, ó.
Permitir. A Bruna deu certo. Da Andriele, nada. Não apareceu ainda? Ela disse que ia pedir? Não, apareceu a Bruna aqui para mim. Agora é ela. Ah, sim. Permitir. Andriele, boa noite. Aí, agora deu certo. Belezinha. Acho que agora tá certinho, né? Tá, tem mais. Se souber de mais alguém, vocês vão me avisando. Tranquilo? Vamos lá. Tranquilo, Andriele. Tudo bom, bem? Estamos corrigindo a atividade. Tudo certinho. Vamos lá. Bom, mais alguém? Não. Tá tudo certinho. Vamos lá. A segunda questão, nós estamos na segunda questão, falava assim, ó, que o modelo taylorista lembra no operário e no trabalho, que jeito que o operário fazia o trabalho dele. Priorizava a racionalidade social em detrimento da técnica. Fale uma coisa para mim, o Taylor estava preocupado com o aspecto social dos funcionários, deles conviverem em grupo, do trabalho em grupo, ou o Taylor estava preocupado com a técnica, com o método, com o jeito que eles trabalhavam? Com um jeito, professora. Isso. Então, o modelo taylorista priorizava, dava importância para a racionalidade social? Não. Não, está errado, né? Ele não está preocupado, Taylor, com o aspecto social, com o trabalho em grupo. Ele está preocupado com a técnica, com o jeito que cada operário trabalha, com o método. Então, essa primeira parte está errada, né? Porque o foco do Taylor é justamente estudar o operário e o seu método de trabalho, padronizando o tempo de trabalho, né? Muito bem. Seguindo. Enquanto que o modelo fordista, o Ford, ele dava ênfase para a racionalidade técnica. Tá certo isso? O Ford dava destaque para a técnica, tá certo? Ou o Ford também estava preocupado com o aspecto social? Eu acho que a técnica. Exatamente. Isso. Então, tá errado isso também. O modelo fordista, perdão, né? O modelo fordista dava ênfase para a racionalidade técnica. Tá correto, correto. O Ford estava também preocupado, né, em fazer com que o operário cada vez produzisse mais, com a técnica. Então, está correto aqui, esse pedacinho. E o restante fala assim, o modelo toyotista, a Toyota agora, valorizava a racionalidade técnica, a social e política. Está correto isso? Não especializadas, não fale especializadas no toyotismo, especializadas no fordismo. Tá? Isso, polivalente, né? Polivalente, que faziam várias funções e qualificados.
Então, essa afirmativa, essa parte está correta. O toyotismo valorizava a racionalidade técnica, o funcionário era polivalente, fazia várias funções. A parte social, o trabalho é desenvolvido em equipe, em grupo, no toyotismo, e política também. Bom, e a terceira questão? A terceira questão fala assim, ó, o modelo de produção fordista, norte-americano, não privilegia a produção em massa, e sim a produção diversificada, a flexibilização dos contratos de trabalho. Está correto isso? Não, Por que não? porque uma das principais características do modelo fordista é a produção em massa. Exatamente. É a produção em grandes quantidades. O Ford fala justamente nisso, numa produção em larga escala, em grande quantidade. E a produção do Ford, ela não era diversificada, ela era padronizada. Produção diversificada é no toyotismo. No Ford, a produção é padronizada, é só um modelo de carro numa única cor, acabou, não tem diversidade no Fordismo. Muito bem. Questão número 4. O Fordismo, método de racionalização da produção em massa, em grande quantidade. Ele teve início na indústria automobilística Ford, nos Estados Unidos, onde esteiras rolantes levavam o chassi do carro e as demais peças a percorrerem a fábrica, enquanto os operários, distribuídos lateralmente, iam montando os veículos. Tá certo isso ou tá errado? Por quê? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, tá certo, né? O Ford foi o jeito que ele achou de dar velocidade para a produção, de fazer produzir mais rápido, né? Com maior eficiência. Perfeito. Então, é verdadeira essa daí. Agora, veja bem. Esse método do Ford integrou as teorias do engenheiro norte-americano, o Taylor, que ficaram conhecidas como Taylorismo. Ele buscava o aumento da produtividade, fazer mais com menos, né? Produtividade é isso, fazer mais com menos. Através do controle dos movimentos das máquinas e dos homens no processo de produção. Tá certo isso? Certo ou errado? Tá certo, né? Por quê? Porque o Taylor estava preocupado em desenvolver métodos de trabalho para o operário produzir mais rápido, para maior produtividade. E o Ford aproveitou o estudo do Taylor também e implementou isso dentro da fábrica dele. Então, está correto, né? Essa afirmativa está correta.
Bom, e no finalzinho aqui fala, o empregado, seguindo o que foi determinado pelos seus superiores, deveria executar uma tarefa no menor tempo possível. Tá certo isso? Certo ou errado? Tá certo. O empregado é isso mesmo, ó. Seguindo o que foi determinado pelo superior dele, ele tinha que fazer a tarefa no menor tempo possível. Tá certo, né? Por quê? O Taylor e o Ford, eles estão preocupados com a produtividade. O que é produtividade? Fazer mais gastando menos. Fazer mais gastando menos. Bom, vamos para a quinta questão agora. Olha só. O modelo de produção do toyotismo, impulsionado em sua gênese, quer dizer, na sua origem, na sua história, pelo sistema Toyota, ele conseguiu assumir um valor universal para o capital. Capital são máquinas, equipamentos, né, em processo. Tendo em vista as próprias exigências do capitalismo mundial, das novas condições de concorrência e de valorização do capital surgidas a partir da crise capitalista dos anos 70. Tá certo isso ou tá errado? Tá certo? Tá certo. Tá certo. Por quê? Porque o toyotismo ele começa na década de 50, a década de 70 é o auge do modelo japonês de produção. Dá muito certo, né? Essa questão de diversidade, de fazer em pequenos lotes, de qualidade, dá super certo. E na década de 70, vários países vão estar copiando esse modelo do toyotismo, de qualidade, de evitar desperdícios. Tá certo. Então, ele começa na década de 50 e o auge dele é a década de 70. Vamos lá. Isso significa dizer que o toyotismo ele não pode mais ser reduzido às suas condições históricas da sua origem, tornando-se adequado sob a mundialização do capital, não apenas a nova base técnica do capitalismo, com a presença de novas tecnologias microeletrônicas na produção. Tá certo isso ou tá errado? O toyotismo, ele evoluiu, e principalmente depois da década de 70, 80, ele foi colocando novas tecnologias microeletrônicas na produção. Tá certo isso? Eu acho que sim. Sim. Robótica, automação, vem com o toyotismo. Sim, tá certo. Ele que vai implementar a ideia de automação, de robótica dentro do chão de fábrica. Vamos lá. Exige um novo tipo de envolvimento operário e, portanto, uma nova subordinação formal intelectual do trabalho ao capital. Mas a nova estrutura da concorrência capitalista, no cenário de crise de superprodução,
onde está colocada a perspectiva de mercados restritos. Tá certo isso? Tá certo. Tá certo. Por quê? Porque o operário no Fordismo era a mão de obra, não precisava pensar. No toyotismo, o operário tem que usar a parte intelectual, ele tem que ser qualificado, ele vai fazer várias funções, ele vai tomar decisões. Ele não vai, como no Fordismo, só acompanhar o ritmo da máquina. Então, agora existe uma subordinação formal intelectual. E é lógico que num cenário de crise, de superprodução, valoriza mais ainda o toyotismo, porque ele fala em produzir em pequenos lotes, com variedade, né? E com qualidade, sem desperdícios. Então, está correto. Vamos lá. O toyotismo, a número 6 agora. O toyotismo, ele é um estágio superior de racionalização do trabalho que não rompe a rigor com a lógica do taylorismo fordismo. É por isso que alguns autores o denominam de neo-fordismo. O que é neo, gente? Novo. Novo. Então, alguns autores chamam o toyotismo de novo fordismo. Tá certo isso ou não? Quando eu falo em produção, o taylorismo e o fordismo querem produtividade. Eles querem fazer mais gastando menos. E o toyotismo, o que vocês acham? Ele quer qualidade, né, professor? Ele quer qualidade, mas ele também não quer produtividade? Também. Quando ele fala para evitar desperdícios, ele também não está procurando produtividade e lucro? Sim. Sim. Então, na verdade, o taylorismo, fordismo, toyotismo, no fundo, eles têm o mesmo objetivo. Mudou o jeito de trabalhar, mudou o método. Houve uma mudança no método. Mas o objetivo continua o mesmo, é produtividade, é fazer mais gastando menos, e é o lucro. Por isso que alguns falam que o toyotismo é o novo fordismo. Porque ele tem o mesmo objetivo. Aí continua assim. Os princípios organizacionais do toyotismo tenderam, no decorrer dos anos 80, a serem adotados, o modelo da Toyota, a ser adotada por várias corporações transnacionais nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia ou ainda na América Latina, principalmente no setor industrial ou até nos serviços. Tá certo isso? O toyotismo tornou um modelo
Tornou-se um novo modelo de produção? Sim. Sim. Por quê? Porque o modelo fordista não estava mais servindo para o mercado. Né? Porque por causa de crise, não dá para eu falar mais produzir em larga escala, em grandes quantidades, que nem o Ford falava, produção em massa, né? Ou seja, o toyotismo ele tornou-se um modelo de produção, né? No decorrer principalmente depois da década de 70 em diante, 80, para os outros países, para os outros continentes. Por quê? Porque ele dá uma ênfase muito grande na qualidade, em evitar desperdícios, em fazer com variedade de produtos, né? Num trabalhador qualificado, que tem que usar a cabeça, não só mão de obra. E esse modelo ganha o mundo, esse jeito de produção dos japoneses, né? Produzir em pequenas quantidades, com variedade, né? E aí segue. É claro que, nesse caso, eles, né, os princípios organizacionais, eles se adaptaram às particularidades concretas da produção de mercadorias, surgindo como o momento predominante do complexo de reestruturação produtiva. Tá certo isso? Tá certo. Tá certo. Esse modelo do toyotismo fez muitas empresas ter que reestruturar a produção dela, reestruturação, né? Para se adaptar a esse modelo toyotista. Com foco em qualidade, né? Então, muitas empresas, várias indústrias ao redor do mundo tiveram que fazer aí a reestruturação, a adaptação a esse modelo do toyotismo. Quem é que ficou com dúvidas em relação a isso? Tranquilo? Vocês conseguiram acertar as questões? Como é que vocês foram? Tá, ficou enroscada. Achou mais. Entendi. Normal, porque é normal porque assim, ele tem uma linguagem mais elaborada, né? O vocabulário é mais elaborado, né? Mas assim, a gente conseguindo compreender alguma coisa já vai melhorando. E o vocabulário tem que ir aprimorando mesmo, tá? Então é bom, a gente estranha algumas palavrinhas, mas a gente vai se adequando, né? A gente vai se adaptando, tá? Mais alguém tranquilo aí? Bom, vamos continuar com a nossa aula, com o nosso conteúdo. Opa, pegando material errado. Calma lá. Então, vamos lá para os nossos slides. O que é importante para mim é que vocês percebam essa diferença, né, com relação aos modelos de gestão, né? Que vocês percebam a diferença, que houve uma evolução, houve uma mudança no modelo de gestão, nos modelos de gestão, né? No jeito da gente administrar, né? Do Fordismo para o Toyotismo, houve uma mudança grande aí no jeito da administração, né? No jeito de fazer as coisas, no jeito de administrar, tá? Bom, vamos pegar os slides. Vou só pôr aqui na apresentação. E a gente vai.
Deixa eu ver aqui. Aqui. É importante que vocês façam as atividades, mesmo que tiver dificuldade, não tem problema, tá? É muito importante que vocês façam, depois a gente conversa, tira dúvidas, mas é importante que vocês pelo menos tentem fazer, posta a atividade, participa, tá? E a gente vai adequando as coisas, não tem problema nenhum. Tá? Para mim, vocês estão conseguindo ver o meu slide. Sim. Então, vamos lá. Belezinha. Então, vamos lá. Bom, nós acabamos de encerrar esse quadro, né? Onde a gente pôde perceber aí essas mudanças, né? Com relação aqui, né? Nós encerramos esse quadro, né? Esse quadro, onde a gente comentou as ondas de transformação, o que mudou a produção no nível macro ambiente, no mundo inteiro, e o que mudou no ambiente organizacional, né? As mudanças dentro das empresas, certo? Então, nós vamos dar continuidade. Aqui funciona como um esqueminha aqui dos pontos principais, né? Ou seja, final do século XIX, o que predominava era aí essa gestão taylorista, fordista, né? Foco nos métodos de trabalho, na produtividade, né? Na década de 30, vocês devem ter estudado lá em TGA a abordagem das relações humanas, não estudaram? Vocês estudaram TGA, não estudaram? As teorias? Sim, a gente estudou. Tá. E aí vocês estudaram lá a teoria das relações humanas, do Jorge Elton Maio? Sim, a gente viu. Isso. Então, o que a gente tem? Que na década de 30, né, começou a se tornar mais humana, né? Até o final do século XIX, a gente percebia que a produção, as fábricas estavam muito preocupadas com a parte mecânica, né? Fazer as coisas funcionarem como máquina, né? E nos anos 30, com aquela pesquisa que o Jorge Elton Maio desenvolveu, né? Ele lança um olhar mais humano dentro do chão de fábrica, né? Considerando aí mais os aspectos sociais, o trabalho em grupo, as relações humanas. Em 1930, que a gente vai começar a quebrar a ideia do homem trabalhando como se fosse uma máquina, né? Então, quebra esse paradigma do homem trabalhar, desenvolver as funções dele no ritmo da máquina. Então, a partir da década de 30, nós temos a interferência das ciências humanas dentro das organizações. Ou seja, agora é a hora da sociologia, da psicologia, né, das ciências sociais virem para dentro das empresas, para quebrar aquela ideia baseada na racionalidade, na estatística, na matemática, tudo muito quantitativo, né? Que se tinha no século XIX. Era tudo muito baseado em estatística, em quantidade de produção, produtividade, e agora não, a partir dos anos 30, vamos falar um pouquinho do homem como ser humano e não como máquina,
né? A partir da década de 40, nós temos aí uma gestão baseada em métodos quantitativos, em quantidade, mas agora esse método ele é aprimorado por sistemas produtivos, né? Nós vamos contar aí a partir dos anos 40 com a ideia de sistemas que podem ajudar a produzir mais, né? A década de 50, 60, 70, nós temos uma gestão, uma administração que ela é focada na diversificação, principalmente aí com o modelo japonês, com o toyotismo, né? Fala muito em diversificação da produção, variedade de produtos, reestruturação do sistema produtivo, né? O trabalho não é mais para o chão de fábrica ser linear, ele é em círculos, né? Reúne os trabalhadores em células de produção, né? E esse estilo japonês que começa na década de 50, o auge dele é os anos 70 e 80, né? Nos anos 80, o estilo japonês de produção, focado na qualidade, em evitar desperdícios, né? Em variedade, esse estilo japonês baseado numa indústria mais flexível, ele ganha o mundo, né? É o auge aí, a década de 80, com esse estilo japonês, certo? E chegando, caminhando mais próximo aqui, mas ainda no século XX, não no século XXI, no século XX, nós vamos observar que esse modelo japonês ele vai evoluindo, e no século XX o que a gente percebe é uma gestão baseada no conhecimento. E por que uma gestão baseada no conhecimento? Porque vai ter uma intensificação das tecnologias, dos TIs, tecnologia de informação, vindo para dentro do chão de fábrica, né? Então, vem uma ênfase maior no pensar e no aprender, né? Nós agora vamos ter não tanto operários, mas colaboradores, né? Eu vou ter aquele perfil de profissional que, embora ele esteja no chão de fábrica, para ele dar conta da produção, ele vai precisar, por exemplo, ler um manual que está em espanhol, ler um manual que está em outra língua. Então, às vezes, mesmo que ele seja um mecânico, né, que esteja lá na produção, vai ser exigido dele mais informação, mais conhecimento, a qualificação dele tem que ser outra, né? Então, o que marca o século XX? Marca a sociedade do conhecimento, marca a intensificação das tecnologias, né? E marca, então, a necessidade de um perfil profissional onde, logicamente, ele mais tem que pensar, né? Saber pensar, ele tem que ter aprendizado, saber pensar, né? Para ele ter condições de realizar o que for necessário, né? Então, rapidamente é isso que a gente vai convergindo, né? Que a gente vai caminhando para a chamada administração contemporânea. Todos esses fatores aí, eles vão evoluindo para a gente chegar no século XXI com essa administração contemporânea, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente fala da abordagem clássica da administração, eu preciso lembrar que naquela abordagem clássica, Taylor, Ford, né, Fayol, eles estavam preocupados com os requisitos técnicos, certo? Eles estavam preocupados com métodos, com o jeito de fazer as coisas. E era uma visão muito mecanicista da fábrica e dos operários. A fábrica funcionava como uma máquina. E o homem trabalhava como se ele fosse uma
máquina, ele tinha que dar conta do ritmo da fábrica. Então, é isso que predominou nessa primeira etapa aí das abordagens clássicas da administração, com Taylor, Ford, Fayol, né? A predominância desses requisitos técnicos. E quando eu falo requisito técnico, lembrem em coisas mecânicas, coisas funcionando como máquina, repetitivo, né? O trabalho era extremamente repetitivo, a atividade era extremamente rotineira, né? Tava ali, se eu tivesse que apertar parafuso, eu ia passar o dia inteiro no meu trabalho apertando parafuso. Então, essa ideia de requisito técnico, de mecânico, de máquina, tá? A abordagem humanística, ela vai quebrar um pouco essa ideia da técnica. Ela vai tentar trazer um lado mais humano, e o homem não é uma máquina, ele é um ser humano. Imagina uma pessoa o dia inteiro trabalhando num serviço altamente rotineiro, com atividade altamente repetitiva, todos os dias, isso mata o homem, né? Isso acaba com o ser humano. Então, a abordagem humanística, ela vai tentar pegar um pouco das ciências sociais, da psicologia, da sociologia e ressaltar esse lado mais humano dentro das fábricas, né? É a partir da década de 30 que a gente vai começar a ouvir falar em motivação do funcionário, do operário, né? Em 1930 que nós vamos começar a falar que o homem precisa ser motivado, que motivação não é só a motivação financeira, né? Existem várias formas de você motivar ou desmotivar um operário. A importância de você ter um líder e não um chefe, mas um líder, uma pessoa que te influencia, uma pessoa que te orienta. Então, a abordagem humanística resgata o lado humano, né? E aí vem a abordagem quantitativa, e vai intensificar essa necessidade, né? Principalmente depois da década aí de 50, mais ou menos, a necessidade aí de se utilizar, de novo, ferramentas matemáticas, estatísticas, né? Para tomar decisões sobre os problemas que vão ocorrendo, né? Essa abordagem quantitativa é principalmente em decorrência da Segunda Guerra, que terminou em 45. Né? Muito bem. E aí, nós vamos, então, entrar agora, que é a parte mais nos interessa, né? Para a gente chegar nos nossos dias, resgatando aí alguns pontos da chamada perspectiva moderna da administração, né? Lembrando que essa perspectiva moderna, ela tem fundamentos na teoria dos sistemas, na teoria das contingências, no DO, que fala muito hoje nas empresas, em DO, desenvolvimento organizacional, e na APO, que é a administração por objetivos. Então, nosso ponto de partida agora está aí para a gente caminhar para os nossos dias, tá? Vamos lá, então. Teoria dos sistemas. De quando que é isso e o que impactou e o que trouxe, o que a teoria dos sistemas trouxe para dentro das organizações, para dentro das fábricas? Qual é a importância dela? Primeira coisa, olha só, vocês têm a administração, a gestão. Vocês viram que no começo a administração, ela é muito... as coisas são realizadas por engenheiro. Taylor era engenheiro, Fayol era engenheiro, né? Ou seja, começa a administração científica, os estudos da administração começaram com os engenheiros.
E lógico que esses engenheiros trouxeram a racionalidade para dentro das fábricas. Essa racionalidade, por que racionalidade? Porque eles vão basear tudo em dados numéricos, quantitativo, né? É o dado numérico, é o dado quantitativo, quanto tempo você gasta para fazer um trabalho, quanto tempo, qual a quantidade que você consegue produzir, né? Qual é a sua produtividade? Ou seja, esses engenheiros trazem essa visão racional, né, para dentro das fábricas. Dados numéricos, dados quantitativos, quantidade, tempo padrão, quanto tempo você gasta para fazer, certo? Com as relações humanas, a abordagem das relações humanas, vocês perceberam que foram os estudos de sociólogos e psicólogos que vão interferir na administração, na gestão, eles vão humanizar a gestão, dizendo que o homem não é máquina e que não dá para você ficar só focando na produtividade, na quantidade, né? Então, essa abordagem das relações humanas, vocês perceberam que trouxe as ciências sociais para dentro das fábricas. Ou seja, quando eu tinha os engenheiros, predominava a ciência exata. A engenharia é uma ciência exata, né? É matemática, é estatística, é quantitativo. Tá? A partir da década de 30, com a abordagem das relações humanas, vem outras ciências interferindo na administração, que são as ciências sociais. Ou seja, não é ciência exata. Agora é sociologia, psicologia, vamos falar de motivação, vamos falar de líder, vamos dar uma outra visão dentro das fábricas, certo? Muito bem. A partir da década de 50, nós vamos ter um cientista que ele é um biólogo. Aí vocês vão falar, meu Deus, professora, como é que o biólogo vai interferir dentro da administração, dentro das fábricas? O que ele vem, qual é a contribuição desse cientista focado em biologia, não é nem ciência exata, não é nem ciência social, é a ciência biológica que ele vai adaptar para as organizações, para as empresas, certo? Então, vamos lá. Primeiro, quem é esse cidadão? Ele chama Ludwig von Bertalanffy. Esse é o nome. Vocês estão vendo meu slide, pessoal? Estão vendo meu slide? Estamos. Sim. Belezinha. Vamos lá. Agora, nós vamos ter interferência da biologia dentro da administração, dentro da gestão. Por quê? O que é que esse biólogo fez que foi tão importante, né? E que isso influenciou as empresas? Bom, ele desenvolveu um estudo falando na TGS. TGS era Teoria Geral dos Sistemas. Quando eu falo em sistema, vocês têm que lembrar num conjunto de elementos. Isso é sistema, conjunto de elementos. E o que ele defende nessa TGS que ele cria, que esse cientista cria? Ele vai dizer que a teoria geral dos sistemas é uma teoria
onde a gente tem que olhar as coisas no todo e não numa parte, num pedaço. Então, ele vai fazer uma crítica aos demais estudiosos da administração da década de 60 para trás. Por quê? Ele vai falar que o Taylor, o Ford, o Fayol, o George Elton Mayo, todos esses, antes da década de 60, todos esses autores, antes da década de 60, olhavam uma parte, um pedaço da empresa. Um está preocupado com o chão de fábrica, né? O outro está preocupado com o aspecto social. O outro está preocupado, quer dizer, cada um está preocupado com um item, um elemento. E ele vai falar que isso não é correto, que nós temos que olhar uma empresa, uma organização, não só pelo chão de fábrica dela, nós temos que olhar ela como um sistema. E o que é uma organização como um sistema? Uma organização como um sistema, ela é um conjunto de elementos. Então, não é uma coisa isolada, é conjunto de várias coisas, é um conjunto de sistemas. Então, essa teoria que ele aplicou na biologia, ele traz essa visão para dentro das organizações. Então, ele vai dizer o seguinte: a organização, ela é um conjunto de elementos, ela tem vários elementos. Nós não podemos olhar as coisas de maneira parcelada, fragmentada, né? Ele vai falar que todos os atores anteriores olhavam para a empresa de maneira fragmentada, olhava as partes. E que nós precisamos olhar o todo. Por quê? Porque um elemento influencia no outro, né? Então, eu não posso olhar só uma coisa, eu tenho que olhar por tudo. Bom, essa teoria dos sistemas, o foco dela, então, é nessa visão de conjunto. Por isso que ela chama teoria de sistemas. Conjunto de elementos. E ele vai dizer o seguinte, então, que nós temos que ter uma perspectiva mais ampla de visão, compreender o todo, ter uma abordagem global, totalizante ou holística da organização. Essa palavrinha holística é para você olhar o todo. Holístico, o que é holístico? É o todo, né? Então, mesma coisa, nós, como seres humanos, né? Nós não somos só o lado físico nosso, não tem só o nosso porte físico, o lado material, né? Nós temos o lado físico, nós temos nosso lado emocional, inclusive, o nosso lado emocional pode atingir o nosso lado físico, né? Se eu não estou bem emocionalmente, eu posso ficar doente, né? Então, eu tenho o lado físico, eu tenho meu lado emocional, eu tenho meu lado espiritual. Ou seja, é essa comparação que ele, como biólogo, ele faz. Ele vai dizer que a organização, ela funciona como se fosse o corpo humano. A organização, ela é um organismo igual ao ser humano. Nós não somos um organismo? Sim. A gente nasce, a gente cresce e a gente morre. E a mesma coisa uma organização, uma empresa deve nascer, crescer e também pode morrer. Então, o que é que ele resgata da biologia para a empresa? Ele resgata a ideia da organização, a empresa, como um organismo vivo, igual a nós. Como um organismo vivo. Nós
somos um organismo vivo, né? Nós somos um conjunto de elementos. E, igual nós temos órgãos, e cada órgão tem uma função. Ele vai dizer que a empresa, a organização também. A organização também tem órgãos, e cada órgão tem uma função. Quem é que me dá exemplo de um órgão e função do ser humano, do corpo humano? Me fala um órgão que o corpo humano tem e qual que é a função dele. O pulmão é um órgão? Pulmão? Nosso pulmão é um órgão? Sim ou não? Sim, Ele tem uma função? tem. Qual é a função do pulmão? Peraí, deu branco. A função do pulmão é o ar. Vou falar bem grosso modo. Ele filtra o ar, não é isso? Isso. E aí a gente não tem o coração também? Que bombeia sangue pros outros Isso. órgãos. O coração é órgão. E ele tem uma função, que é bombear o sangue aí que você está me falando, né? A gente tem o rim. O rim é um órgão. E ele também tem uma função, né? E assim vai. Ou seja, nós somos um organismo vivo porque a gente está cheio de órgão e cada órgão nosso tem uma função. Então, o que é que o Bertalan vai fazer, esse biólogo? Ele vai dizer que a empresa é a mesma coisa. A empresa também é um organismo vivo e ela tem órgãos e os seus órgãos têm funções. Me dá o exemplo de um órgão de uma empresa e que tenha uma função. O que seriam os órgãos de uma empresa? O RH? O RH. Os órgãos são os departamentos. Os órgãos da empresa são os departamentos. Então, o RH é um departamento, não é? E o que ele faz? Qual é a função do RH? Contratar pessoas, né? Isso, contratar pessoas, fazer a gestão das pessoas, recrutar, né? Ele faz recrutamento, ele vai lá chamar as pessoas, ele faz admissão, né? E cuida lá da vida das pessoas dentro da empresa. Então, o RH, ele é um órgão e ele tem uma função. Então, por isso que ele compara, o Bertalan compara o nosso corpo a de uma empresa, a de uma organização. E ele fala que a organização também tem vida. Não é só essa coisa mecânica, máquina. Ela tem vida também, a empresa. Né? Por quê? Porque tem pessoas lá dentro. Eu tenho os meus órgãos, a empresa tem os departamentos dela. Os meus órgãos têm uma função, a empresa também. Cada departamento faz as suas atividades, tem as suas funções também. O RH cuida das pessoas, a produção fabrica as coisas, o financeiro cuida do dinheiro, né? Ou seja, eu tenho vários departamentos ou vários órgãos e cada um tem uma função. Mas isso tem que funcionar de maneira global, totalizante ou holística. O todo. Holístico quer dizer você olha as coisas pelo todo, não só uma parte, né? Então, ele traz essa visão
que ele chama de visão sistêmica, que é uma visão de conjunto de coisas, né? Para dentro das empresas, para dentro das fábricas, para dentro das empresas. Por isso que, a partir da década de 60, nós temos essa ênfase grande na teoria de sistemas, né? Ou seja, a empresa como um conjunto de elementos, a empresa como um organismo vivo, onde ela tem os órgãos e cada órgão tem a sua função. Ele que traz essa ideia de visão holística dentro das empresas, certo? Muito bem. Então, aqui nós temos várias definições que a gente pode usar. Parece mudando aqui. Nós temos aqui, então, várias definições que a gente tem para sistemas. Mas o sistema é conjunto, tá? Vocês têm que pôr isso na cabeça, tá? Então, tá aqui, ó. Sistema é um conjunto de elementos interdependentes e interagentes que formam um todo, né? Ou seja, eu posso dizer assim que, por exemplo, eu tenho uma empresa, o setor de produção está fabricando muito e o setor de vendas não está vendo nada. A empresa vai funcionar bem? Não. O que adianta a produção funcionar certinho, a produção produzir muito, fabricar muito, se as vendas não estão conseguindo vender? Ou seja, os órgãos, os departamentos, é um todo, é uma visão holística, porque um pode ajudar ou atrapalhar o outro órgão, não adianta, nós temos que ter essa visão de todo. Se eu olho só um setor, né, eu vou ignorar os demais setores? Não, um setor depende do outro, um setor não funciona sem o outro, né? Então, é isso que ele fala. Sistemas são formados por subsistemas e seus componentes. Então, você falou para mim aí, um órgão, um departamento, o RH. Eu posso chamar o RH como se ele fosse um sistema de pessoas. E dentro do sistema RH, eu tenho subsistemas. Eu posso dividir o RH em vários setores. Eu posso ter o setor de departamento pessoal, que faz a folha de pagamento. Eu posso ter o setor que faz entrevistas com pessoal e admissão. Então, são subsistemas dentro de um sistema maior, que é o RH, né? Então, eu tenho sistemas e subsistemas, que são partes que compõem esse sistema. Tá? Bom, então a gente diz que esse sistema ele é emergente sistêmico, né? Por quê? Uma propriedade ou uma característica que existe no sistema como um todo, ela não existe em seus elementos particulares. Eu não posso olhar alguma coisa só por uma parte, um pedaço, né? Eu tenho que olhar pelo todo, global, tá? Sistemas existem em um meio ambiente e são condicionados por ele. Eles são influenciados e influenciam o ambiente. Olha só, o Ford, o Taylor só olhavam para dentro da organização. Só olhavam o que estava acontecendo dentro da organização. Eles estavam preocupados com a produtividade, com a fabricação e ponto. Mas tem o mundo lá fora. Então, a teoria dos sistemas, ela vai falar exatamente isso. A empresa, ela não pode ser vista como algo isolado. Eu não posso ficar me preocupando só com o que acontece dentro.
eu tenho que estar de olho no que está acontecendo no mundo lá fora. Então, eu tenho que olhar o ambiente interno, dentro da empresa, mas eu tenho que estar de olho principalmente no ambiente externo da empresa. Então, o ambiente interno, dentro, mas eu tenho que ver o que está acontecendo lá fora, no ambiente externo, fora da empresa. Escuta aqui, o Covid. Covid aconteceu no ambiente interno ou externo? Covid, pessoal, aconteceu onde? Externo. Externo. Afetou dentro da empresa isso? As empresas foram afetadas com o Covid? Sim. Com certeza. Com certeza. Então, exatamente, né? Quando a gente aí que não pôde trabalhar, ó, nós aqui estamos no home office, trabalhando dentro de casa, mudou tudo. Mudou tudo. Ou seja, então, a teoria do sistema, o Bertalanffy, ele critica o Taylor, o Ford, esse pessoal, porque fala que eles ficavam olhando muito para o próprio umbigo, preocupados só com o que está acontecendo no chão de fábrica, preocupado em aumentar a produtividade, preocupado em fazer a empresa funcionar como máquina. E ele vai dizer com a teoria dos sistemas que as coisas não são assim. Nós temos que olhar para o lado de fora, porque o que está acontecendo lá fora vai bater dentro da empresa. Eu tenho que estar de olho não só no ambiente interno, eu tenho que estar de olho no ambiente externo também. Então, por isso que ele fala em teoria dos sistemas, uma visão de conjunto das coisas. Não olhar as coisas de maneira fracionada. Eu tenho que olhar as coisas global, no todo, dentro, fora, né? Por quê? Porque o ambiente influencia a empresa e a empresa influencia o ambiente também. Se eu poluir o ar, se eu poluir a água, eu vou fabricar um negócio que eu estou acabando com a água. E eu estou produzindo uma coisa aí que eu estou acabando com as árvores. Ou seja, a empresa está funcionando, mas o ambiente também está aí, não é separado. A empresa ela está dentro de um ambiente. Ela tem o ambiente interno, mas ela tem também o ambiente externo. Então, é isso, a visão desse biólogo, é isso que ele traz para dentro das empresas, falando da empresa como um organismo vivo, que influencia o ambiente e que o ambiente também influencia a empresa. Então, ele fala que nós temos que ter essa visão holística, que é uma visão global, uma visão do todo. Não olhar só o que está acontecendo lá dentro da empresa. E, logicamente, então, a década de 60 é um marco aí para as empresas com essa teoria dos sistemas, e aí ele fala da necessidade, então, de conectividade, integração das coisas, juntar, integrar, totalidade, é essa visão que vem com essa teoria dos sistemas, né? A preocupação vai estar com essa totalidade, tá? Então, aqui tem duas características principais da organização como sistema. Primeira coisa, a organização como um conjunto de elementos, ela tem um propósito ou um objetivo. Então, ele fala, todo sistema, todo conjunto de elementos, ele tem um objetivo para ser alcançado. E a outra característica, ele fala do globalismo ou totalidade. Ou seja, a ação
sobre uma unidade, um pedacinho do sistema, vai afetar todas as outras devido ao relacionamento entre elas. Se a produção vai muito bem, mas as vendas não vão bem, isso vai afetar a empresa inteira. Não interessa que é só o setor de vendas, é só o setor de vendas. Todos os setores têm que caminhar juntos. O sistema sempre reagirá globalmente a qualquer estímulo produzido em qualquer parte ou unidade. Então, ele fala que a organização é um sistema aberto. Por que sistema aberto? Porque ele influencia e é influenciado pelo ambiente externo, além do ambiente interno. Sistema aberto à empresa porque ela interage com o ambiente externo e vice-versa. Sistemas que apresentam relações de intercâmbio com o ambiente através de entradas e saídas. Sistemas são adaptativos, precisam reajustar-se constantemente às condições do meio para sobreviver. Olha nós aí, pessoal. Nós estamos numa pandemia, uma influência, um vírus, uma influência que vem de fora, externa, e está mudando a vida de todo mundo, das empresas, das escolas, de todas as organizações. A igreja é uma organização, a escola é uma organização, a prefeitura é uma organização, e vem esse vírus, que é uma intervenção do ambiente externo e mexeu com a vida de todo mundo. Então, o que é que o Bertalanffy fala? Que nós temos que ser adaptativos. Nós estamos vivos, nós somos um organismo vivo e a gente tem condições de achar um caminho e de se adaptar. Precisam reajustar-se constantemente às condições do meio para sobreviver. É isso que ele vai falar. Olha só, veio de encontro com o que nós estamos passando. Um sistema aberto, ele é como um organismo humano, como organização social, né? Então, com certeza, se nós somos um sistema aberto, a gente influencia e é influenciado o que está acontecendo lá fora. Olha, eu lembro a década de 90, quando vieram os computadores, foi um Deus nos acuda. Eu aprendi a mexer com o computador, nossa, em 95, 96, 96, que eu tive meu primeiro computador. Gente, que sufoco para mexer naquilo. E a internet fazia aquele chiadinho. Você poder... Em 95, você poder acessar a internet. Gente, vocês não têm noção o que era aquilo. Vocês não têm noção. Ué, sério? Aí, gente, vocês não têm noção. Aquilo era um terror, caía, aquele negócio caía. Você estava falando, você tentava acessar, daqui a pouco caía tudo. Era uma tragédia. Tinha uns horários, era isso aí, era uma loucura aquilo. Em 96, que eu fui ter meu primeiro computador e aprender a mexer, gente, mas era o quê? Era uma mudança do ambiente externo com a vinda da tecnologia, então o computador pessoal, né? Você tinha que ter seu computador, seu notebook, porque eu ia dar aula, como é que eu ia ser uma professora que não sabia mexer no computador? Como é que ia fazer isso? Não tinha jeito.
Ou seja, como profissional, eu era obrigada a comprar um computador e aprender a mexer nele, não tinha outro jeito. Ou seja, era uma influência do ambiente externo, a tecnologia, e a gente teve que se adaptar. Eu fui, sei lá, fui fazer curso, paguei até aula particular para aprender a mexer, criar as pastinhas no computador. Criar as pastinhas, tudo, saber acessar a internet. Eu fui fazer curso para aprender, né? Então, o que eu estou dizendo é isso. Por isso que eu não gosto de olhar as coisas muito como tragédia. Tudo é mudança, gente. As coisas mudam, as coisas mudam. Quem diria que eu estaria dando aula aqui em casa, né? E dando aula aí para vocês, aí, em outro estado, né? E nós estamos aqui, e estamos trabalhando, estamos estudando, e a vida é isso. E é o que o Ludwig fala para nós, né? O Bertalanffy fala para nós, é isso mesmo. Nós somos um organismo vivo, e como organismo vivo, a gente se adapta. O ser humano, né? Ou não é o ser humano, qualquer organismo vivo tem que ter condições de se adaptar às mudanças. Ela bate na porta, você é obrigado a se virar e se adaptar. É bom? É ruim? Não interessa. Tá aí, e é o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. Bom, enfim, então essa teoria dos sistemas, ela fala muito disso, de organismo vivo, né? Ela fala muito de organismo vivo, ela fala muito de visão holística, olhar o todo, não é só o que está acontecendo dentro, mas fora também olhar o todo, né? Ela fala dessas questões do ambiente influenciando a organização. Tudo isso é dentro dessa teoria dos sistemas, que é da década de 60. Isso é da década de 60, meus filhos. Olha aí, nós estamos passando por isso agora. Enfim, então é a influência aí do biólogo para dentro da administração, certo? E aí vocês estão vendo minha figura aí, representando a organização como um sistema aberto? Está dando para ver? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Então, a organização como sistema aberto é aquela que ela vai fazer o seguinte, vai ter entrada, vai ter transformação e vai ter saída. As entradas a gente chama de inputs. Inputs, ou seja, os inputs estão no ambiente externo, estão lá os inputs. Então, esses inputs são as entradas. Pessoas, dinheiro, tecnologia, informação, o que está acontecendo no mundo, está lá. São inputs, entradas. Passa por um processo de transformação dentro da organização, ou seja, eu faço a conversão dos recursos em resultados. E eu vou despejar no ambiente os outputs, que são as saídas. O que vai sair? Ou vai sair produto, um bem material, ou vai sair um serviço, que são atos. Aquilo que a cabeleireira faz, que o hotel faz, é serviço. Eles vendem serviço, né? Agora, nós temos também a saída de produtos, um carro, né? A nossa roupa, são produtos, bens materiais, certo? Então, as organizações como sistemas empresariais, elas são sistemas abertos, porque interagem com o meio lá fora, criados pelo homem, mantêm uma dinâmica interação com o seu meio ambiente, sejam com os clientes, os fornecedores, os concorrentes, o sindicato, os órgãos governamentais e os outros agentes externos. Esse pessoal todo está do lado de fora, cliente, fornecedor, concorrente, o governo, está lá fora, não está dentro.
mas eu interajo com eles. Organizações empresariais influem sobre o meio ambiente e são influenciadas por ele. Organizações empresariais são compostas de diversas partes ou unidades relacionadas entre si e que trabalham em harmonia com a finalidade de alcançar objetivos. Certo? Então, essas são as ideias centrais da teoria dos sistemas. Alguém tem dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa sobre a teoria dos sistemas? Não entendeu alguma coisa? Tranquilo? Estão dominando tudo? Hã? Então, belezinha. Então, tá bom. Está dando para entender, né? Aí já é meio caminho andado, né? Tudo a gente ouvia coisas e não ter nem ideia do que está sendo falado. Aí é complicado, tá? Então, eu vou parar hoje na teoria dos sistemas com vocês, vou fazer a chamada e depois nós vamos discutir na próxima aula a teoria da contingência. Ou então, deixa eu ver uma coisinha aqui. Aqui. Amanhã ainda tem a teoria da contingência, ou eu vejo uma atividade falando da teoria dos sistemas. Eu vou ver ainda, mas a gente vai... Eu vou avisando vocês, eu comunico, tá? Qualquer coisa eu vou avisando vocês. Bom, vamos para a nossa chamada, então. A Andriele, tá aí? Belezinha. Tá ok. Andriele tá aí. Beatriz, minha xará, tá aí? Presente. Legal, tá aqui. A Bruna Lopes tá aí? Respondeu no chat. Ah, belezinha, então. Tá bom. O Bruno. Bruno Ferreira. O Bruno não tá. Elvira. Tá aí, já vi. Gabriel. Eu tô aqui. Belezinha. A Ellen. Tá no chat. Tá no chat. Vamos ver aqui.